Olá, tudo bem? Nós estamos agora em Provérbios capítulo 28 e hoje o tema é: a sabedoria instrui acerca da conduta desonrada. E aí vamos ler versículo a versículo e abordando cada tópico. No versículo 1 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Então, a honra não convém ao insensato. Bom, assim como a neve no verão é algo desagradável e como a chuva na colheita também não é algo que se espera, porque você deseja que na colheita esteja um tempo apto para colher, e a chuva ela basicamente estraga toda aquela colheita. A chuva ela impede aquela colheita. Assim, não convém, é o que a Bíblia fala, assim, a honra não convém ao tolo. Ou seja, a honra não convém ao insensato. Será que hoje nós estamos dando honra ao tolo, ao insensato? A palavra de Deus fala que não convém dar honra a um tolo, ao insensato. Então, como tem sido o nosso proceder? A quem nós temos dado honra nesses dias? Isso é algo para a gente começar a analisar e a verificar nas nossas vidas. Versículo 2: como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Então, a maldição sem causa não se cumpre, né? Então, como o pássaro ele vagueia, assim como a andorinha voa, assim a maldição sem motivo não virá. Então, assim como é tão certo que o pássaro ele vai voar, a maldição sem causa ela não terá cumprimento na sua vida. Se alguém proferiu maldição sobre a sua vida, se alguém destilou maldade sobre a sua vida, tenha certeza de que essa maldição ela não se cumprirá se essa maldição for sem causa. Então, nós temos que estar realmente firmados em Cristo Jesus, vivendo uma vida pura, uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa, uma vida agradável ao Senhor, ao ponto de que não haja nenhum tipo de brecha, nenhuma abertura para que o inimigo ataque as nossas vidas e ganhe. Porque assim, o ataque ele é certeiro. O inimigo ele vai atacar. A questão é, o ataque dele vai ter algum tipo de destruição para nós? E a resposta é não. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso nós precisamos estar sempre revestidos do Espírito Santo de Deus, pedindo discernimento, conhecimento, comunhão a respeito do Senhor. E a maldição sem causa, ela não se cumprirá. E aí vamos lá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento e uma vara para as costas do tolo. 3. O castigo do insensato. Então, assim como o cavalo ele sofre com chicote e uma rédea para o jumento, assim como eles têm que ser controlados dessa forma e eles precisam estar lá constantemente apanhando para andar nos trilhos, da mesma forma é uma vara para as costas do tolo. Ou seja, esse é o castigo do insensato. O insensato ele pode fazer várias coisas erradas, ele pode fazer diversas coisas que não agradam o coração de Deus, mas o castigo ele é certo. Então, tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. Essa é a palavra de Deus. Então, o que nós temos feito nos últimos dias? O que nós temos dedicado tempo a fazer? Será que nós estamos plantando coisas boas? Será que nós estamos agindo como pessoas tolas, insensatas? Ou será que nós estamos vivendo uma vida agradável ao Senhor, vivendo na sabedoria do Senhor, né? Como o tema de hoje, a sabedoria instrui acerca da conduta desonrada. Nós devemos ter uma conduta contrária a essa, mas uma conduta honrosa, uma conduta que agrada o coração de Deus. Versículo 4: não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. E aí, às vezes você vai pensar, esses dois versículos, eles parecem que estão diferentes. Um diz uma coisa, o outro diz outra, né? Um ponto eu não tenho que responder o insensato, no outro eu tenho que responder de acordo com a loucura. A verdade é que esses dois versículos, eles querem dizer a mesma coisa. Porque nós não podemos perder tempo
falando com o insensato. Imagina você carrega uma sabedoria de Deus sobre a sua vida. Imagina que você tem vivido uma vida de entrega, de comunhão com o Senhor, e você tem cada vez mais entrado nesse lugar de comunhão. Você carrega uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria que vem dos céus. Agora pensa, você carregando uma sabedoria que vem dos céus, você pode se igualar ao insensato? Você pode desperdiçar toda essa sabedoria que provém de Deus, que provém dos céus, com o insensato? A palavra de Deus diz: não jogue pérola aos porcos. Então, de que forma nós estamos agindo hoje? Como está sendo o nosso proceder nesses dias? Então, os dois tópicos do versículo 4 e o versículo 5 é: evite discutir com o insensato. E o segundo, como responder o insensato. Olha, primeiro você evita, nem responde o insensato. Mas se por um acaso você responder, não desperdice as palavras que são de sabedoria com o insensato. Porque ele vai achar que ele é o inteligente, que ele sabe o tudo, e na verdade ele não é. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Versículo 6 diz assim: aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e bebe o dano. A perna do coxo não são iguais, assim é uma parábola na boca dos tolos, né? Então, de novo, aqui no versículo 7... Aliás, no versículo 6 e no versículo 7, estamos trazendo quase que a mesma coisa de novo. O insensato não é um bom mensageiro. E segundo, a boca do insensato não é confiável. Ou seja, a gente está trazendo aqui dois tópicos bem parecidos. Olha, o insensato ele não vai ser um mensageiro fiel. Se você der uma palavra para ele, ele não vai levar uma palavra fidedigna, uma palavra agradável. Então, se você disse: olha, insensato, vai lá e fala que Deus ama aquela pessoa, ele vai chegar e vai falar assim: olha, Deus não ama aquela pessoa. Porque o insensato, ele não é um mensageiro confiável. Por isso, nós não podemos confiar no insensato como mensageiro. Versículo 9, versículo 8 e 9. Como que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui de honra, né? Não dê honra ao insensato. E aí, mais uma vez, a palavra de Deus, ela diz: olha, não dê honra ao insensato. Quem de fato nós temos honrado nesses dias? Quem de fato nós temos prestigiado esses dias? Quem nós temos dado honra nesses dias? A verdade é que honrar um insensato é uma burrice. Honrar um insensato é realmente uma atitude deplorável. Porque quando você honra o insensato, você está alimentando dentro do insensato o orgulho, a vaidade, a soberba. Quando você honra o insensato, você está alimentando algo ruim dentro dele, porque o insensato ele não merece honra. E quando nós damos honra ao insensato, ele vai vivendo cada vez mais numa vida deplorável. Nós não podemos dar honra ao insensato. Isso é realmente uma loucura. Então, quem hoje nós estamos honrando nas nossas vidas? Será que as pessoas que nós temos honrado nesses dias são pessoas que realmente merecem honra ou são pessoas que não merecem honra? Será que nós estamos honrando pessoas e adoecendo essas pessoas porque elas são insensatas? Então, você honrar um insensato é realmente uma tolice. E aí a palavra continua no 9. As palavras do insensato machucam. Então, como o espinho é na mão do bêbado, como é na mão do bêbado um espinho? Gente, um bêbado ele não tem muito senso, ele não tem sobriedade, ele não tem discernimento, ele tá ali cabaleando. Assim é o espinho na mão dele, porque ele se machuca. E assim é a palavra do insensato, elas machucam. Então, às vezes hoje você tem sido machucado, magoado, às vezes você tem ouvido coisas que você não desejava, mas pare para pensar, quem te falou essas coisas? Foi um insensato ou uma pessoa sábia? Será que foi uma pessoa que falou
né, tomada pelo Espírito Santo, cheia de Deus, uma pessoa sábia e que falou algo que é para seu bem, para sua melhora? Ou será que essa pessoa falou algo apenas para te minar, para te destruir? Então, as palavras do insensato, ela machuca e nós não devemos deixar que essas palavras cheguem até nós. Amém? E aí, continuando, versículo 10. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como o cão retorna ao seu vômito, assim um tolo retorna à sua loucura. 11 e 12. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então vamos lá. O versículo 10 ele diz: valorizar os insensatos é perigoso. E aí a gente entra de novo na questão de honra, de quem realmente nós estamos valorizando. Nós estamos valorizando o insensato? Será que nós estamos dando valor ao insensato? Não valorize o insensato, mas tenha uma sabedoria que vem de Deus, né? Como a gente já abordou bastante esse assunto, vamos para o próximo tópico, que diz assim: o cão que volta ao próprio vômito. Então, como o cão retorna ao seu vômito, assim o tolo retorna às suas loucuras. Gente, como é que um cão ele retorna ao próprio vômito? Gente, um cão, ele vai lá, um cachorrinho, né? Ele vomita e aí você vê ele comer naquele vômito. E é uma coisa muito nojenta. Você olha, ai, que nojo, por que ele tá fazendo isso? Mas o cachorro, ele não tem um discernimento humano, uma sabedoria humana, né? Eu não tô falando aqui nem da sabedoria de Deus. Ele não tem um discernimento. Ele é um animal irracional. Nós somos racionais, né? E aquele cachorro sendo irracional, ele retorna ao seu vômito. E aí Deus, ele usa esse comparativo para dizer que, olha, existem muitos tolos, na verdade todos os tolos, que eles estão ali sempre retornando ao seu próprio vômito. Aí fica uma pergunta: será que o tolo, ele é inteligente? A resposta é não, porque ele está sempre retornando ao seu próprio vômito. Ele está sempre retornando à sua loucura. Olha, se você comete um erro hoje, se você tem a sabedoria de Deus sobre a sua vida, se você tem um discernimento do Senhor sobre a sua vida, eu tenho certeza que ao cometer esse erro, algo vai falar dentro do seu coração: olha, você errou e você precisa mudar. Agora, um tolo, ele pratica as mesmas coisas todos os dias, todas as horas. Não importa para ele o que ele fez, não importa se ele está praticando, ele continua a praticar. E na nossa vida não pode ser assim. Versículo 12 diz: a soberba é uma tragédia. Então, vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Olha, aqui a gente não está falando nem de um homem que é um homem tolo. A gente está falando de um homem que ele é sábio em seu próprio entendimento. Um homem que é sábio em seu próprio entendimento, ele é pior do que um tolo. Há mais esperança para um tolo do que um homem que é sábio em seu próprio entendimento. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: talvez Deus, ele te deu uma sabedoria divina, um entendimento que vem dele, ele te deu palavras, ele te deu discernimento. Mas, às vezes, você tem agido como se você não precisasse aprender nada. Às vezes você tem agido não com a sabedoria divina, mas com a sua própria sabedoria. Pensando, eu não tenho mais nada a aprender, fulano não pode me ensinar porque eu já sei, afinal eu já sei muito sobre a Bíblia, eu já li diversos livros, eu já vi várias pregações, então eu estou num ponto que ninguém me ensina. E olha o que a palavra de Deus vai dizer: olha, vês tu um sábio em seu próprio conceito? Ou seja, é no meu próprio entendimento, no meu próprio conceito. Não foi Deus que me deu, fui eu que adquiri e eu achei que assim seria. Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então nós precisamos constantemente da sabedoria divina. E conseguir sabedoria divina é ser humilde. Nós só podemos viver a sabedoria divina. Nós só podemos viver da sabedoria que vem
do céu sobre a nossa vida quando nós somos humildes de coração. Então, constantemente nós precisamos nos humilhar e nos submeter em obediência à palavra de Deus. Então, que isso seja muito real para nós. Olha, se você já aprendeu diversas coisas, glória a Deus, mas existem muitas outras coisas para nós aprendermos. Nós nunca seremos o mais inteligente, os mais... Não. Deus, Ele está constantemente nos ensinando algo novo e através de outras pessoas. Então, que nós sejamos sábios, não no nosso próprio conceito, no nosso próprio entendimento, mas no entendimento e o conceito que vem do alto. Amém? Continuando, versículo 13 diz... O homem preguiçoso diz, há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta vira sobre sua dobradiça, assim faz o preguiçoso sobre a sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, ela o aflige e leva-o novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Então, do 13 ao 16. O 13 ele diz, as desculpas infundadas do preguiçoso. Ou seja, o preguiçoso ele sempre tem desculpas que são infundadas. A gente trouxe aqui numa aula passada dizendo que o preguiçoso ele se esquiva dizendo... tem um leão lá fora, então eu serei morto, por isso eu não vou sair. E aqui, de novo, nesse Provérbios, capítulo 26, ele vai dizer, olha, o preguiçoso, ele está de novo usando desculpas para não ir lá para fora. Há um leão lá fora. Então, o preguiçoso, ele usa desculpas infundadas. É verdade que nós nos cansamos, é verdade que a vida muitas vezes é corrida, mas sabe, o que eu aprendo é que a preguiça, ela não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Por mais difícil e corrido que sejam as nossas vidas, nós precisamos nos apegar constantemente ao Senhor, pedir uma sabedoria divina, um entendimento que vem dele, e não podemos nos esconder nas desculpas verdadeiras, mas nós precisamos entender que Deus ele quer fazer grandes coisas. Talvez você chegue em casa, às vezes eu chego em casa, tem um monte de coisa para fazer, eu falo, nossa, estou cansado. E você talvez trabalhou e fez diversas coisas. Mas a verdade é que as responsabilidades da sua casa não vai fugir. Então, nós não podemos agir como preguiçoso e usar desculpas infundadas. Mas nós precisamos cada vez mais nos parecer com o nosso Pai, Cristo Jesus. E aí, continuando, no 14 ele diz... A cama do preguiçoso. Então, o preguiçoso, ele está ali sobre a sua cama, ele não se preocupa com as responsabilidades ali de fora, ele não se preocupa em ser alguém melhor, ele não se preocupa em cumprir as suas tarefas, os seus deveres. E a verdade é que o preguiçoso, a cada dia, ele fica mais e mais e mais pobre. Um dia, as desculpas do preguiçoso vão levar, basicamente, o preguiçoso à sua própria destruição. Porque o preguiçoso ele não consegue conquistar nada pela preguiça. Você não vai conseguir conquistar nada na sua vida se você deitar na sua cama, colocar a coberta e ficar lá dias e dias e dias e dias. Toda conquista vem de um avançar para frente. Então, muitas vezes nós precisamos trabalhar e nos cansar, nós precisamos viver o ministério, que muitas vezes nos cansamos, obviamente, muitas vezes somos aflitos, perseguidos, mas nós não podemos ter preguiça, porque quando nós morrermos, nós vamos prestar contas perante a Deus. E Deus ele vai perguntar, o que você fez? O que você fez da sua vida, o que você fez das responsabilidades que eu te entreguei na sua mão. Deus, mas eu não tinha tempo, eu tinha tanto trabalho para fazer. Tudo bem, mas o trabalho fui eu que te dei. O trabalho eu entreguei nas suas mãos e você disse, eu seria fiel quando eu tivesse o trabalho. E quando eu tive o trabalho, eu não fui fiel. Deus, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. E aí eu me aposento e eu saio da igreja. A verdade é que se você não for fiel no pouco hoje, com pouco tempo que você tem, eu trabalho muito, Amanda. Mas, olha só, Deus, ele pode fazer coisas grandiosas, ele pode fazer o seu tempo valer muito mais. E como você tem dado
do pouco do tempo que você tem. Eu trabalho todos os dias, mas eu continuo fiel ao Senhor, eu continuo servindo, eu continuo priorizando o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai, portanto, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Como Deus vai te dar grandes coisas hoje, se você não é fiel nas pequenas coisas daquilo que Ele te deu? Amém? E aí, continuando, a preguiça do preguiçoso não tem limites. E aí ele fala que, nossa, o preguiçoso ele tem preguiça até de trazer a comida para sua boca. Então, a preguiça do preguiçoso, ele não tem limites. E a verdade é que, durante a nossa vida, todos nós podemos ter vontades de ter uma certa preguiça, mas nós não podemos deixar ser conduzidos pela preguiça. Tem algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração esses dias, e Ele fala assim: a capacidade de liderar é de você ter uma capacidade de autoliderança. Como eu vou liderar diversas vidas, diversas pessoas, se eu não tenho a capacidade de me autoliderar? E me autoliderar é dizer que, olha, corpo, eu não vou fazer as tuas vontades. A tua vontade hoje é de sentar ali, assistir Netflix, mas eu não vou, eu vou orar. Olha, corpo, a tua vontade é de dormir até mais tarde, mas eu vou acordar, eu vou orar, vou ler a Bíblia e depois eu vou correr, eu vou caminhar, vou fazer atividade física. Olha, corpo, a tua vontade é de comer um monte de coisa que não vai fazer bem para a tua saúde. Mas olha, hoje eu não vou comer, eu vou me alimentar bem, porque eu não vou deixar que o meu corpo tenha uma autoliderança sobre mim. Mas o Espírito Santo de Deus terá uma liderança sobre a minha vida. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco que lança tições e flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga. Onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Então, 17, ele fala: não ponha seu nariz onde não foi chamado. Nossa, que patada, né, gospel? Não coloca o seu nariz onde você não foi chamado. Quantas vezes a gente tenta entrar numa conversa que nós não fomos chamados? Quantas vezes nós tentamos trazer solução para um momento que nós não fomos convidados? E aí a gente intromete naquela situação e a gente acaba levando na cara. Então nós aprendemos com a palavra que nós não devemos e não podemos entrar em assuntos que não é pertinente. Se está rolando fofoca na igreja, passa o mais longe possível. Leve o caráter de Cristo Jesus, que a nossa vida seja irrepreensível para aqueles que estão vendo, para que aqueles que estão fofocando e trazendo coisas que não agradam o coração de Deus, eles irão cessar perante a você, porque você tem uma conduta diferente. E aí, continuando, não brinque com coisa séria, é o que o versículo 18 e 19 diz, né? Então, o homem aqui, ele tá brincando, ele lança tições, flecha e morte. Assim é o homem que engana seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Sabe, brincadeira tem limite. Brincadeiras têm limite. E o que nós temos brincado esses dias? Tem muita gente que está brincando de ser crente. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, Ele vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu estou brincando de ser crente. Eu estou levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não estou alinhado à palavra de Deus. E talvez, como aquelas virgens, eu não esteja com a minha lamparina cheia de óleo. E deixa eu te falar, se nós não estivermos com a lamparina cheia de óleo, nós não iremos com Ele. Então nós precisamos nos alertar, como nós temos levado a palavra de Deus, como nós temos vivido as nossas vidas nesses dias. Que o Senhor venha nos despertar esses dias. E aí, continuando, versículo 20, não ponha lenha na fogueira. Então, ele fala que onde não há madeira, o fogo se apaga. Onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Ou seja, onde não há fofoqueiro, a contenda cessa. Se nós estamos continuando fofocando e levando alguns assuntos em diante, essa fofoca, esse falar fez com que assuntos que deveriam ter cessado não cessassem. Se um assunto não cessou, é porque nós demos continuidades à fofoca e nós não podemos agir assim. E aí, continuando,
do 21 ao 28, e a gente vai trazendo ponto a ponto. Como o carvão para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. 23. Os sábios ardentes e um coração perverso são um caco coberto de impureza na prata. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem é o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. E por último, 27 e 28. Quem quer que cave uma cova cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela. A boca lisonjeira opera a ruína. Então, não seja um criador de confusão. Nós não podemos, aqui no versículo 21, ser criadores de confusão. Nós precisamos ser pacificadores, como filhos do Senhor, como aqueles que vivem o chamado e o propósito de Deus. O versículo 22, ele vai dizer, não desgaste fofoca, não desguste fofoca. Então, nós estamos degustando fofoca, nós estamos nos alimentando, nós estamos ouvindo, nós estamos vivendo. Não, nós não podemos ser assim. O caráter de Cristo é passar longe de qualquer fofoca. O versículo 23, ele fala, quando os lábios não seguem o coração. Então, os lábios ardentes e um coração perverso são como caco coberto de impureza da prata. Os nossos lábios, eles têm sido perversos? Nós temos tido lábios ardentes e corações perversos? Ou será que o nosso coração tem sido puro e agradável ao Senhor? Continuando o versículo 24 e o 25, quando os lábios escondem o coração. Ele diz assim, aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredite neles, pois há 7 abominações em seu coração. Que pessoa é essa? É aquela pessoa que fala assim, na sua frente, nossa, você tá linda hoje, e nas suas costas fala, nossa, que ela é horrorosa. Sabe, não se engane com essas pessoas que são boazinhas na sua frente e nas costas mete o pau. Sabe, nós precisamos ter amizades que são verdadeiras conosco. Amizades que vão falar algo que no momento a gente fique, poxa, mas que vai fazer você melhorar. Do que uma pessoa que te elogia na frente, mas o coração daquela pessoa é cheio de maldade. E nas costas ele tá literalmente falando mal de você. Ele tá acabando com você. Continuando, 26. O que agora é oculto será revelado. Queridos, tudo que está em oculto vai ser revelado. Não se preocupe. Tudo aquilo que ficou em oculto, em algum momento vai ser revelado. E nós precisamos realmente orar ao Senhor. Deus, traga tudo aquilo que está oculto para revelação, à luz. Tudo que está em oculto no nosso próprio coração. Talvez exista algumas impurezas, algumas maldades, algumas coisas que nós precisamos ser curados, mudados, transformados. E nós precisamos dizer, Deus, traga tudo aquilo que está oculto a ser revelado, para que eu possa ser mudado e transformado pelo Senhor. E continuando para finalizar, o que você semear, isso você colherá, no versículo 27 é o que ele está falando, e o versículo 28 diz, língua falsa e boca lisonjeira. Então nós vamos finalizar aqui, dando ênfase à questão do semear. Tudo aquilo que nós semearmos, certamente nós vamos colher. O que você tem semeado hoje na sua vida? Se você tem semeado uma vida de devoção, de comunhão, de intimidade com Deus, você vai colher mais do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Se você tem semeado contendas, fofocas, mentiras, divisões na igreja, você vai colher frustração para a sua vida e para outras vidas. E o veneno que você está tentando entregar para outras pessoas, você está bebendo para si mesmo. Nós precisamos semear cada vez mais Deus. É por isso que eu volto a dizer, quando o apóstolo Paulo diz, esmurra a minha carne, é dizer, carne, você não tem domínio sobre a minha vida. Então tudo que aquilo que é uma fraqueza sobre nós precisamos esmurrar a nossa carne para que o Espírito de Deus seja
grande, seja poderoso, seja o direcionador das nossas vidas. Não seja a nossa vontade, o nosso desejo, mas o desejo dele sobre as nossas vidas. Esse é o estudo de Provérbios, capítulo 26, e você não pode deixar de nos acompanhar numa próxima. Até mais e uma semana abençoada.